Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai abordar as interações intermoleculares e como elas contribuem para algumas propriedades das minhas substâncias e para os estados de agregação da matéria, tá? Então, vamos começar. O que são interações intermoleculares? Bem, intermoleculares entre moléculas, mas também podem acontecer com uma molécula e um íon, tá? As forças intermoleculares, elas são responsáveis pelos diferentes estados de agregação da matéria. Meu Deus, o que são estados de agregação da matéria? Estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, onde você tem a maior presença dessas interações, o estado gasoso, você praticamente não tem a presença dessas interações intermoleculares. A influência delas é muito pequena. Então, se você não tivesse as interações intermoleculares, você não teria os diferentes estados de agregação. Você teria apenas o estado gasoso, tá? É o poder de atração entre as moléculas que determina a existência de outros estados, o líquido, e quando você tem o maior grau de interação, o sólido, tá? Interações e as propriedades da matéria. Você tem relação entre as interações e algumas propriedades, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A questão das interações, ela também vai influenciar na solubilidade de uma substância, de um composto, tá? A gente vai ver direitinho essas relações mais pro final dos slides. Tipos de interação, pessoal, eu tenho alguns tipos aí descritos. Dipolo-dipolo, dispersão de London, e aí vamos lá. Essa interação tem N nomes. Dispersão ou forças de London, forças de Van der Waals ou dipolo instantâneo de dipolo induzido. Todos esses nomes servem à mesma interação intermolecular, tá? Também tenho a ligação de hidrogênio e eu tenho outro tipo de interação que não ocorre entre duas moléculas. É um tipo de interação que ocorre entre o íon e entre o íon e uma molécula, tá? Vamos começar por essa interação primeiro, que é a interação íon-dipolo. Esse tipo de interação, ele vai ocorrer entre um íon. O que é um íon, pessoal? É um cátion ou um ânion, seja uma espécie carregada positivamente, que é um cátion, ou negativamente, que é um ânion. E uma molécula polar, por isso íon-dipolo. Uma interação que ocorre entre um íon e uma interação que ocorre entre uma molécula polar. Se a molécula é polar, ela tem a presença de polos, por isso que é dipolo, ok? Íons positivos são atraídos pelo polo negativo da molécula e íons negativos são atraídos pelo polo positivo da molécula. Essa interação é importante para determinar solubilidade de compostos orgânicos em soluções polares, tá? Em solventes polares. Aí tem um exemplo para vocês de como é que ocorre essa interação. A minha molécula polar, no caso, é a água, tá? Então, você tem aí o H2O, o polo negativo é o oxigênio, o polo positivo são os hidrogênios. E aí você tem interação entre o ânion, tá? A parte negativa, que é o verde. E aí, o que você tem? Os hidrogênios, as partes positivas, estão voltadas para o ânion, tá? Então, parte positiva da molécula, o polo positivo da molécula interagindo com o meu ânion. Já na minha outra imagem, o que você tem? Você tem o polo negativo da molécula, que no caso é o oxigênio, interagindo com o cátion, tá bom? E o tipo de interação dipolo-dipolo? Vamos lá. Dipolo-dipolo. Uma molécula polar, ou seja, uma molécula que tem dois polos, que interage com uma outra molécula também polar. Também apresenta dois polos. Então, ocorre entre moléculas polares e elas vão ser mais efetivas, como todas as interações moleculares, com a proximidade dessas moléculas, tá? Quanto mais próximas são essas moléculas, mais efetiva é a minha interação. Como é que elas vão se atrair? O polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo da outra. E vice-versa, o polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo da outra. E aí eu tenho uma série de imagens para tentar ilustrar isso para vocês.
todas elas apresentam a interação entre moléculas polares, tá? Repara aqui quando eu tenho duas moléculas de ácido clorídrico e de HCl interagindo. A parte, o polo negativo dentro da molécula de HCl, do ácido clorídrico, é a parte do cloro, né? O cloro é o polo negativo, porque ele é mais eletronegativo, ele atrai mais os elétrons. O hidrogênio, por sua vez, é o polo positivo. Como ocorre essa interação? A interação vai ocorrer entre cloro e hidrogênio. Polo negativo de uma molécula interagindo com o polo positivo de outra molécula, tá? Isso também acontece aqui, ó, quando eu tenho uma estrutura que representa para vocês aqui uma estrutura qualquer, tá? Não é uma molécula determinada. Só estou determinando o quê? Que existe dentro dessa molécula um polo positivo e um polo negativo. O positivo se atrai pelo negativo. Agora, reparem, moléculas não são presas, fixas. Ah, atraiu aqui, beleza, nunca mais vamos soltar as mãos. Claro que não. Essas interações são formadas e são destruídas várias vezes, né? Então, você repara aqui, ó, que você tem o pontilhado aqui vermelho, mas você também tem as interações que são de afastamento, porque são menos com menos, então afasta em vez de atrair, então essas moléculas estão se repelindo, mas aqui no vermelho você tem o processo de atração, onde essas moléculas estão se atraindo, tá? E aí formando o meu sistema que está interagindo ali, montando a minha substância, montando o meu composto. Aqui eu tenho exemplo também de outras interações com outras moléculas. O polo negativo se atrai pelo polo positivo. Repara, pessoal, que é uma atração, tá? Elas não precisam ficar ligadas todas juntas para sempre. É um processo de atração e repulsão, tá? Que vai acontecer. Só que o processo de atração acontece através dos seus polos, tá? Então, repara aqui, ó. O vermelho é o polo negativo, o polo positivo de uma outra molécula sente atração por esse polo, então se aproxima, tá? Então, quando você tem duas moléculas polares, quaisquer que sejam as moléculas, não precisam ser duas moléculas iguais, tá? Bastam ser duas moléculas polares. Elas vão se atrair através do tipo de interação de polo, tá? É repetitivo mesmo, de polo. Uma molécula polar com outra molécula polar. Aí eu tenho a outra interação, que é a dispersão de London, força de Van der Waals, barra de polo instantâneo de polo induzido, tá? O que acontece com esse tipo de interação? Ocorre entre moléculas apolares. Moléculas apolares são aquelas moléculas que não têm polos determinados, tá? Agora, como essas moléculas se atraem se elas não têm polos determinados? Aí a gente tem que lembrar o seguinte: da mesma maneira que moléculas não são fixas, elétrons também não são, tá? Eles não têm a predisposição de ficar mais atraído por um polo da minha molécula, porque eu não tenho um polo negativo, mas eles se movimentam através da minha molécula. Quando eles se movimentam através da minha molécula, repara aqui nessa minha imagem aqui, eu posso ter o quê? A concentração de uma quantidade de elétrons em determinada área da minha molécula em um determinado instante, um determinado momento. Quando eu tenho essa concentração, o que acontece? Eu gero um polo negativo. Logo, o outro oposto, o outro lado da minha molécula é o polo positivo. Esse polo é criado, tá? É um polo que ocorre instantaneamente, ele é criado. A partir do momento que uma molécula cria um polo, a molécula vizinha tem a sua polaridade induzida. Por que induzida? Porque, veja bem, a partir do momento que essa molécula aqui criou um polo negativo, a que está ao lado dela vai criar uma polaridade no sentido de que os elétrons dentro dessa molécula tenderão a se afastar do polo negativo. Porque lembra que carga positiva se afasta? Aqui não tem uma concentração de elétrons. Então, o que vai acontecer? Você vai gerar na outra molécula uma repulsão desses elétrons. Eles vão tentar se afastar deste polo negativo.
Quando isso acontece, eu vou gerar o quê? Na molécula vizinha, polos. Um polo negativo e um polo positivo. Tá? Pessoal, esse processo ocorre de maneira muito rápida e ocorre várias e várias vezes. Então, não é porque uma molécula um polo se criou naquela molécula que ele vai ficar fixo. Esses elétrons vão continuar se movimentando e o polo que está aqui desse lado negativo, no outro instante, já vai estar no outro lado, tá bom? E aí você vai ter esse processo de atração e repulsão acontecendo entre as moléculas de maneira muito intensa, tá? Repara o seguinte, isso também ocorre nas moléculas que são polares, tá? Esse movimento dos elétrons. Mas lá, nessas moléculas, essa influência desse movimento é muito pequena, porque você tende a ter a presença de um polo, você tende a ter uma concentração de elétrons de um lado já da minha molécula, tá bom? Então, em moléculas polares, esse movimento dos elétrons também acontece, mas é muito pequeno, tá? Que a gente vai considerar mesmo que em moléculas polares eu tenho a interação de polo. E em moléculas apolares, eu tenho a interação que a gente pode chamar de dispersão de London, de força de Van der Waals, ou de dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Repara aqui, ó, eu tenho aqui cloro com cloro, tá? Gás cloro. Repara aqui, ó, pessoal, que esse traço preto é a minha ligação covalente apolar. O tracejado é a minha força de interação intermolecular, que é a dispersão de London. Não confunda, tá? Ligação covalente, polar e apolar, tá? Que são ligações intramoleculares, ligações que formam a minha molécula, com ligações intermoleculares. São ligações que acontecem entre as moléculas, tá bom? Só cuidado com isso. Dipolo de polo induzido. Já diz o nome, a gente já começou a pegar como é que esses nomes são dados. Dipolo é uma molécula polar. Dipolo induzido significa que esse polo ele teve que ser formado, ele teve que ser criado. Ele não existe propriamente dito fixo, né? Então essa interação ocorre entre o quê? Ocorre entre uma molécula que é polar e uma molécula que é apolar, tá? Então, se eu tenho um composto polar interagindo com um composto apolar, eu tenho que interação de polo induzido, tá? Porque a molécula que é polar, ela vai induzir a existência do polo em uma molécula que é apolar, ok? Ligação de hidrogênio talvez seja a interação mais importante para nós, tá? Tem que ficar muito claro. O que é uma ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio ocorre, como já diz o nome, com um hidrogênio de uma ligação que é muito polar, que pode ser uma ligação com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio, e o par de elétrons não compartilhado de um íon, de um átomo, e que tenha flúor, oxigênio e nitrogênio em outra molécula. Carol, entendi por UFOs. Calma, vamos lá. Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui, pessoal, as interações que ocorrem entre a molécula de água, tá? Como é que a água interage entre si, entre suas moléculas? Através de uma ligação de hidrogênio. Qual é a minha ligação de hidrogênio aqui, pessoal? É o oxigênio de uma molécula interagindo com o hidrogênio de outra molécula, tá? Ah, então a interação que ocorre com qualquer hidrogênio? Não. Tem que ser o hidrogênio que está ligado a um átomo muito eletronegativo. Quais? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Por isso que muita gente chama de FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então tem que ser um átomo muito eletronegativo, flúor, oxigênio ou nitrogênio, interagindo com o hidrogênio que está ligado a também um átomo muito eletronegativo, seja ele flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Esse tipo de ligação é o que também existe entre as bases nitrogenadas do DNA. Repara aqui, adenina e timina. Aqui eu tenho uma ligação, olha, muito polarizada entre nitrogênio e hidrogênio
e nitrogênio. E esse pontilhado aqui é a ligação de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio, tá? Então, essa aqui é a minha interação intermolecular, ok? Repara aqui embaixo que eu tenho a mesma coisa. Dessa vez, na timina, eu tenho a ligação muito polarizada, hidrogênio-nitrogênio, e eu tenho esse hidrogênio da timina interagindo com o nitrogênio presente na adenina, tá bom? Ah, Carol, aqui é o oxigênio, aqui também o hidrogênio está ligado ao oxigênio, aqui o nitrogênio está ligado ao nitrogênio interagindo com outro nitrogênio. Então, precisa ser o mesmo átomo nas duas partes da minha ligação? Não, tá? O exemplo aqui de cima, ó, nessa outra ligação de hidrogênio aqui, já deixa isso claro. O oxigênio de uma molécula está interagindo com o hidrogênio de outra, e esse hidrogênio, por sua vez, não está ligado a um oxigênio, está ligado a um nitrogênio, tá? Basta que seja um desses três átomos: flúor, nitrogênio e oxigênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Forme o fósforo, tá bom? Interações de um aspecto mais geral. Aí tem o fluxograma para a gente ver as interações. Primeira coisa que eu vou ver: possui íons envolvidos? Ah, possui. Ok, então ando para cá. Sim. Estão presentes moléculas polares e íons? Sim. Se eu tenho, então, uma molécula polar e um íon, eu tenho uma interação íon-dipolo. Tá? Quando você coloca um composto iônico em água, por exemplo, você tem uma interação íon-dipolo. Tem moléculas polares e íons, ou eu tenho só íons? Ah, eu não tenho moléculas polares, eu só tenho íons. Então, eu não tenho uma interação íon-dipolo, tá? Eu tenho ligações iônicas acontecendo, porque eu só tenho íons, ok? Então, para ser íon-dipolo, tem que ter íon e uma molécula, tá? Uma molécula polar. Possui íons envolvidos? Não. Então, vou para o outro lado. Ocorre entre moléculas polares? Não. Então, é dipolo instantâneo de dipolo induzido, ou dispersão de London, ou também força de Van der Waals. Possui íons envolvidos? Não. Envolve moléculas polares? Sim. Átomos de hidrogênio ligados a nitrogênio, oxigênio e flúor? Sim. Então, é uma ligação de hidrogênio. Se a resposta for não, é dipolo-dipolo. Tá? Força das minhas interações. A minha interação intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, tá? É uma minha interação mais forte entre moléculas. A interação de polo instantâneo, de polo induzido, ou dispersão de London, como a gente também estava chamando, é a minha interação mais fraca. Então, a interação que acontece entre moléculas apolares é a minha interação mais fraca. A interação que ocorre através de ligação de hidrogênio é a minha interação mais forte. Ótimo, para que eu tenho que saber disso? Vamos voltar às minhas propriedades. Não falei que a interação está relacionada com ponto de fusão e ponto de ebulição? Quanto maior é a força de atração, quanto maior é a minha interação intermolecular, mais forte ela é, maiores são os pontos de fusão e de ebulição. Por quê? Porque mais difícil é afastar essas moléculas. Para passar do sólido para o líquido, para que ocorra a fusão, eu tenho que ter o quê? Um afastamento dessas moléculas. Para que elas se afastem, eu preciso dar muita energia, porque essa interação que ocorre entre elas é muito forte, tá? Se a interação é fraca, se é uma interação de polo instantâneo de polo induzido, eu preciso dar pouca energia, logo o meu ponto de fusão é mais baixo. Mesmo raciocínio para ponto de ebulição, tá? Então, quanto mais forte é a minha atração, maior são os pontos de fusão e de ebulição. E qual é a relação com a solubilidade? Substâncias que possuem forças de atração semelhantes, ou seja, substâncias que interagem através de dispersão de London, ou substâncias que interagem entre si através de ligação de hidrogênio, elas tendem
a se solubilizar entre si, tá? E aí era mais ou menos como a gente falava que substâncias polares dissolvem substâncias polares, substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Isso tem relação mais com as suas interações intermoleculares. Então, quando essas interações são semelhantes, você tem uma solubilidade maior, tá bom? E aí vamos para a teoria, na prática. Misturando-se 50 ml de água da torneira com 50 ml de álcool, obtém-se uma solução de volume final menor que 100 ml. Tal fenômeno ocorre por quê? O que ocorre? Álcool tem terminais, tem a presença na sua molécula de hidroxila. O que é uma hidroxila? É um oxigênio que é ligado a um hidrogênio, é um OH, ok? A água é H2O, são hidrogênios ligados a oxigênios, certo? A água com qualquer composto que tenha uma hidroxila, no caso, que é aqui o meu álcool, eu vou ter que tipo de interação intermolecular? Ligação de hidrogênio, que é uma interação o quê? Forte ou fraca? A gente lembrar, é a interação mais forte. É uma interação mais forte, logo as minhas moléculas vão se aproximar bastante. Elas se aproximam de uma maneira que o volume que elas ocupam diminui, porque o espaço entre elas diminui. Por isso que quando eu tenho água e álcool, eu tenho um volume final menor que 100 ml, porque essas duas substâncias, a água e o álcool, vão interagir através de ligação de hidrogênio, que é uma interação forte, então essas moléculas vão se atrair mais, tá? Então elas vão acabar ocupando um volume menor. Então a minha resposta correta é a letra C, porque o álcool forma a ligação de hidrogênio com a água, tá? Segundo aí, marca a alternativa que apresenta a sequência correta de tipo de força intermolecular que une as moléculas dessas substâncias, tá? As moléculas entre si. Então eu vou analisar moléculas de água interagindo com moléculas de água, moléculas de PCl3 interagindo com moléculas de PCl3, moléculas de HF interagindo com moléculas de HF, moléculas de F2 interagindo com moléculas de F2, tá? Água com água, ligação de hidrogênio, tá? Água com água, ligação de hidrogênio. Ali eu tenho, no PCl3, é uma molécula o quê? Polar ou apolar? É uma molécula polar. Se é uma molécula polar, ela vai interagir através do tipo de interação de polo, ok? HF, eu tenho o quê? Ligações entre hidrogênio e flúor. É o mesmo raciocínio da água, tá? HF, ela obedece aos meus princípios para fazer uma ligação de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e hidrogênio, no caso é o flúor, e ela vai interagir com o flúor de uma outra substância, né, de uma outra molécula, na verdade, tá? Então, eu também tenho ligação de hidrogênio. F2, flúor ligado a flúor, é uma molécula apolar. Se é uma molécula apolar, ela vai fazer o tipo de interação de polo instantâneo de polo induzido, ou dispersão de London, ou força de Van der Waals, tá? Então, a minha resposta correta é a letra A, tá bom? E aí, pessoal, a gente finaliza por aqui, tá? Muito obrigada pela atenção. E aí a gente se vê numa próxima oportunidade.